Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da nossa campanha Orando por Nosso País. Nós vamos ler hoje o livro de Esdras, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, que diz assim: Ciro permite que os exilados regressem. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. Despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, em Judá. Quem pertence ao povo de Deus, voltem a Jerusalém, em Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, que habita em Jerusalém. E que seu Deus esteja com vocês. Onde quer que vocês se encontrem, esse remanescente judeu, que seus vizinhos ajudem com as despesas, dando-lhes prata, ouro, suprimentos e animais, além de ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Gente, hoje esse vídeo eu não sei nem qual é o número dele, porque eu já gravei várias vezes e não deu certo. Então, eu já tô cansada de gravar, mas Deus abençoe que esse dê certo. Então, o povo judeu, o povo de Deus, eles cometeram vários pecados abomináveis ao Senhor, e por causa da sua desobediência, o Senhor permitiu que eles fossem entregues na mão do inimigo. E o rei Nabucodonosor invadiu a cidade, matou o exército, do rei Nabucodonosor, invadiu a cidade, matou várias pessoas. E as pessoas que sobraram, eles levaram para a Babilônia. Então, eles ficaram lá exilados por 70 anos. Quando esse tempo passou, o rei Ciro recebeu do Senhor, da parte de Deus, um comunicado. Deus falou com ele. Então, ele permitiu que esse povo voltasse para sua terra, para reconstruir o templo do Senhor. E esse povo voltou. E aí, quando eles chegaram lá na terra deles, depois de... O que eles fizeram? Eles foram, primeiramente, reconstruir suas casas. Então, vamos ler aqui. Esdras, número 8. Não, Neemias, capítulo 8, que diz assim: Esdras faz a leitura da lei. Em outubro, quando os israelitas haviam se estabelecidos em suas cidades, todo o povo se reuniu com o só propósito na praça, em frente da porta das águas. Então, quando eles chegaram lá, antes deles fazerem qualquer coisa, eles tiveram que reconstruir as suas casas. Então, o que nós podemos aprender? Hoje, o que o Senhor pediu para mim comunicar com vocês era que nós precisamos reconstruir o nosso altar. Então, antes desse povo, esse povo que também precisaram reconstruir o seu altar, eles reconstruíram o seu altar. E antes deles fazerem isso, o que eles fizeram? Eles construíram as suas casas. E o que nós podemos fazer? Nós podemos organizar as nossas casas. Nós podemos limpar a nossa casa. Nós podemos tirar da nossa casa tudo aquilo que não nos serve mais. Tirar tudo, gente, tirar um momento e ir para um determinado lugar, a gente escolhe uma parte que a gente vai fazer a limpeza, que a gente vai fazer o desentulho, que a gente vai tirar, destralhe, e a gente escolhe aquele lugar com calma e a gente começa a tirar coisas que não prestam e jogar fora. Coisas que servem, mas que a gente não vai usar mais, a gente tira para doação, para doar para as pessoas. E a gente começa a fazer uma limpeza. Por quê? Para o que Deus tem para fazer na nossa vida, nós precisamos nos organizar. Nós precisamos nos preparar. E quando a gente prepara o ambiente que é a nossa casa, a nossa mente vai ficar mais organizada.
a nossa vida vai ficar mais leve. Quanto menos coisa nós tiver para limpar, para cuidar, mais leve vai ser a nossa vida. Menos preocupação a gente vai ter. Então, a gente tem que começar a fazer uma limpeza. As coisas que estão quebradas em nossa casa, nós precisamos consertar se a gente ainda quiser. Se a gente não quiser, a gente precisa jogar fora. Roupa descosturada, roupa rasgada, lâmpada queimada, chuveiro queimado. Gente, é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Então, a gente precisa organizar a nossa casa para a gente organizar a nossa vida. E aí, depois que esse povo, eles construíram suas casas, eles levantaram um altar. Eles reergueram um altar, porque antigamente lá já tinha um altar, eles reergueram um altar. Que eles fizeram nesse altar? Lá, antes deles erguer o altar, eles se juntaram nessa praça e lá Esdras, ele fez a leitura do livro da lei. E quando ele leu aquele livro da lei para as pessoas, eles viram os milagres que Deus tinha feito para eles no passado e eles também viram os pecados que eles haviam cometido também no passado. Então, a palavra de Deus trouxe a consciência para eles do erro deles e das bênçãos que Deus tinha feito para eles também. E então eles se arrependeram muito e eles garraram a chorar, eles garraram a se lamentar. E eles ficaram durante uma semana lendo, se juntando e lendo, ouvindo Esdras ler aquela palavra. Então eles se juntaram lá, desde o amanhecer até o meio-dia, e eles ficavam ouvindo aquela palavra, ouvindo aquela palavra. E o que a palavra fez com eles? A palavra tocou no coração deles. Então, eles se arrependeram dos pecados deles. E aí eles se reuniram. E aí a palavra diz em Neemias 9, no versículo 1 em diante, que diz assim, ó. O povo confessa seus pecados. No dia 31 de outubro, o povo de Israel se reuniu novamente. Dessa vez jejuaram, vestiram pano de saco e jogaram terra sobre a cabeça. Os que eram de descendência israelita se separaram de todos os estrangeiros, levantaram-se e confessaram seus pecados e as maldades de seus antepassados. Durante 3 horas permaneceram em pé no mesmo lugar, enquanto o livro da lei do Senhor, seu Deus, era lido para eles em voz alta. Depois, confessaram seus pecados, adoraram o Senhor, seu Deus, durante mais 3 horas. Então, quando a palavra do Senhor trouxe consciência para eles, dos erros deles, eles ficaram com o coração amolecidos e eles se arrependeram muito, então eles começaram a jejuar, eles vestiram pano de saco. Então, quando a gente jejuma, o jejum ele vai fazer o efeito da palavra, só que ele vai fazer o efeito da palavra mais aperfeiçoada ainda. Então, a palavra ela me traz a consciência e o jejum ele aumenta a clareza. Então, quando eu leio a palavra e eu jejum, eu entendo melhor ainda o que Deus está falando. Então, esse povo jejumou. Eles vestiram pano de saco em sinal de humilhação, que eles estavam se humilhando, porque eles estavam se arrependendo de seus pecados. E eles jogaram terra sobre as suas cabeças. E aí eles começaram a confessar os pecados deles e dos antepassados deles. E depois que eles fizeram isso, eles começaram a adorar ao Senhor. Então, nós também devemos levantar o altar da nossa vida. Como que a gente faz isso? Nós precisamos orar, nós precisamos de leitura da palavra, nós precisamos jejumar, nós precisamos adorar o Senhor, nós precisamos cantar louvores ao Senhor para adorar a Ele. E quando o Senhor consertar o nosso altar, quando o Senhor consertar as nossas casas, quando nossa vida estiver transformada, o Senhor vai poder transformar também a nossa nação. Então, a mudança ela tem que partir de nós, ela tem que partir dos nossos lares, para depois ela
ela trazer transformação em outros lugares, né? Tem que sair das nossas casas. O Senhor quer trazer uma transformação, o Senhor quer levantar um avivamento, mas ele tem que partir do nosso lar, ele tem que partir de nós. O avivamento, ele começa em uma pessoa. Então, que nós possamos permitir que o Senhor ocupe o primeiro lugar da nossa vida. Que a gente permita que Jesus seja prioridade na nossa vida. Que nós ofereçamos para Ele o nosso primeiro tempo. Que nós ofereçamos nossas primícias para o Senhor. Que nós, na primeira hora do nosso dia, quando a gente levantar, a gente ore, a gente lê a palavra de Deus. Para nós passar tempo com Ele. Por quê? Se a gente passar tempo com o Senhor, com a palavra dele, Ele vai cuidar de todas as outras áreas da nossa vida. Porque a nossa vida, ela é composta de várias áreas. Tem a saúde física, emocional, tem a nossa área financeira, tem a nossa vida familiar, tem a nossa vida espiritual. O Senhor, Ele não está preocupado apenas com a nossa vida espiritual, como a igreja, durante muito tempo pensava que Deus só se importava com a nossa vida espiritual, que às vezes, por ignorância, a gente abandona as outras áreas, deixa de cuidar das outras áreas para cuidar apenas da espiritual. Mas o Senhor não quer isso de nós. O Senhor quer que a gente viva uma vida equilibrada. E para a gente viver uma vida equilibrada, todas as áreas da nossa vida têm que estar bem. E a gente não precisa fazer isso sozinho. Nós podemos contar com a ajuda de Deus, porque Deus quer fazer parte de cada parte da nossa vida, de cada área, de cada detalhe da nossa vida. Só o Senhor tem poder para transformar tudo, para cuidar de tudo e para fazer tudo ficar bem e equilibrado. E Ele quer fazer isso, Ele tem prazer em fazer isso. Mas para Ele fazer isso, nós precisamos colocar Ele como centro das nossas vidas. Nós precisamos colocar Ele como prioridade, oferecer para Ele o nosso primeiro tempo. Nós temos que oferecer o nosso melhor para Ele. Eu sei que às vezes a vida vai ter alguma área que vai dar algum problema. Alguma área vai estar equilibrada, mas você pode, eu e você podemos, convidar o Senhor para consertar, para restaurar essa área, para cuidar dessa área. E eu tenho certeza que se a gente entregar tudo na mão do Senhor, se a gente parar de querer ter o controle das coisas, vai fluir e vai dar certo. Aquela área na nossa vida vai ser, como que fala? Vai ser bem sucedida. Porque se nós quisermos tomar conta das coisas com a nossa própria mão, se nós querermos fazer as coisas com a força do nosso braço, não vai dar certo. Não vai fluir, vai ter muitos problemas. Você vai ficar cansado, você vai se frustrar, você vai ficar triste, às vezes você vai querer até desistir. Por quê? Deus, a gente tem que colocar tudo na mão de Deus. A gente tem que entregar tudo para Ele. Ele não aceita que a gente queira governar nenhuma área da nossa vida. Ele quer ter o governo, Ele quer ter o controle de cada área da nossa vida. Então, a partir do momento que nós entregar tudo, é tudo, não é uma, duas, não. Ele vai fazer dar tudo certo. E se você tá com medo de entregar uma área para o Senhor, começa entregando a que você tem coragem. Começa entregando a que é mais fácil para você, que você vai ver que ela vai fluir, que ela vai ser bem sucedida. Aí, quando você tomar confiança, você vai entregando as outras. Porque Deus quer fazer parte de cada área da sua vida. Ele quer ter o governo de cada área da sua vida. E Ele vai se encarregar do resto. Se ocupa em fazer a sua parte, se ocupa em entregar para o Senhor, que Ele vai cuidar do resto. O que você não consegue fazer, o Senhor consegue. O que você não dá conta de fazer, Deus dá conta de fazer. Então, vamos orar?
Vamos pedir perdão para o Senhor pelos nossos erros e também vamos pedir para o Senhor trazer clareza daquilo que Ele quer que a gente muda, daquilo que ainda precisa ser transformado na nossa vida. Papai querido, Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, por este tempo que passamos aprendendo da Tua Palavra. Senhor Jesus, nós te pedimos perdão por todos os nossos erros, pelos erros, Senhor Jesus, que nós cometemos tendo a consciência de que são erros, de que são errados, de que são pecados. Mas, Senhor, também nos perdoa pelos erros que não temos consciência. Senhor Jesus, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento. Traga, Papai querido, clareza à nossa mente e ao nosso coração, de tudo aquilo que o Senhor quer transformar, de tudo aquilo que o Senhor quer limpar, de tudo aquilo que o Senhor quer organizar. Mostra para nós, Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor quer que nós tiramos, de tudo aquilo que o Senhor quer que nós tire de nossas casas, de nossos lares e tudo aquilo que o Senhor quer que nós tire de nossa vida. Papai querido, todas as coisas que estão atrapalhando o teu mover, o teu trabalhar, nos revela. Senhor Jesus, nos revela tantas coisas, Papai querido, físicas, como, Senhor Jesus, emoções, pensamentos, palavras, ações. Tudo aquilo que o Senhor quer que nós mude, que nós transforme, que nós tire, o Senhor revela para nós. Revela para nós, Senhor Jesus. Papai querido, nós também pedimos que o Senhor venha perdoar os pecados cometidos pela nossa nação. Senhor Jesus, perdoa os pecados, perdoa este povo, para que o Senhor possa, Senhor Jesus, sarar a nossa terra, para que o Senhor possa ser o nosso Deus. Porque, Papai querido, a Tua palavra diz que quando o Senhor é o Deus de uma nação, aquela nação é feliz. Mas quando, Papai querido, a nação não é governada por alguém segundo o Teu coração, Papai querido, o povo geme. Então, Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha nos perdoar, para que o Senhor venha sarar a nossa terra, para que o Senhor seja o nosso governador, para que o Senhor seja o nosso Deus. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo. Amém. Até o próximo vídeo.